mas que nesse contexto todo dá uma sensação de que ele quer parecer acima, por conta de tudo isso que eu falei. Não sei se ele fez isso de forma deliberada, não sei dizer. Eu sei que a preocupação dele no aniversário do Flamengo foi exaltar ele mesmo. Então o Flamengo precisa, para tirar o De La Cruz, tem que ser na multa, na marra. Com o jogador, já fizeram contato, já existe alinhavado a questão contratual, quanto vai ganhar e tudo. O jogador quer vir, já sinalizou, no caso, o staff do jogador, o empresário do jogador já conversou, o Flamengo já deu, que nem o Rossi, né? Já deixou a coisa amarrada. Só que o Rossi está em final de contrato. O Flamengo esperou. O De La Cruz tem contrato de mais 2 anos. Então o Flamengo vai ter que pagar os 16 milhões de dólares à vista se quiser ficar com ele. Está disposto a fazê-lo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente quinta-feira para você. Galera, separei aqui para vocês um corte do canal S1 Live, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá no canal parceiro S1 Live, link na descrição. Muito bem, neste corte aqui eu vou trazer a opinião de Mauro César Pereira sobre 2 temas, hein? Gabigol e também De La Cruz no Mengão. É o seguinte, assista o vídeo até o final. O Mauro César falou tudo, galera, sobre Gabigol, sobre o comportamento de Gabigol, tá bom? Então tem os 2 lados, né? O lado ídolo e o lado do comportamento de Gabigol. E tem também o mercado da bola do Mengão, De La Cruz. Ele quer vir para o Flamengo. Como estão as negociações? Assista o vídeo até o final e fique sabendo de tudo, tá bom? Pro vídeo, simbora! Então, já que o Marcos puxou aí o assunto, Mauro, ontem teve uma... Pode até botar aí, produção. Ontem, aniversário do Flamengo, né? Vários jogadores atuais, ex-jogadores, ídolos, torcedores ilustres, enfim, muitos posts, né? Nas redes sociais pelo aniversário do Flamengo. Esse post do Gabriel aí deu muito o que falar, né? O Gabriel postou dando parabéns ao Flamengo com a foto do Zico ali com uma Libertadores, Zico até é sério, e o Gabriel ali segurando as duas, né? Sorrindo. Você falou uma coisa que eu acho importante, Mauro. Às vezes não é apenas uma coisa, né? Às vezes é uma sucessão de pequenas coisas que vão se juntando, de pequenos sinais, de mensagens subliminares, como você me falou, né? Que vão dando indícios, né? Do que o jogador quer dizer, né? Muitas vezes é como se ele achasse que por tudo que fez fosse imune a críticas, né? Que seria como se fosse uma ingratidão. E vários torcedores também acham isso. Queria que você falasse um pouquinho desse post aí do Gabriel, então, Mauro. E o que você acha? O que você tem achado do Gabriel? Porque tecnicamente, fisicamente, a gente sabe que a temporada do Gabriel é ruim. Eu acho que ele deve saber também, né? Pelo menos espero que ele saiba, porque às vezes eu realmente tenho dúvida que ele faça essa autocrítica, que ele não está bem. Mas também dos comportamentos, né? Teve o beijinho para o Dorival depois de uma derrota. Enfim, queria que você falasse um pouquinho aí sobre hoje a situação do Gabriel e esse post aí que a gente está mostrando. Primeiro, acho que a gente tem que entender uma coisa, né? Deve haver gratidão do torcedor para com aqueles que levam o clube pelo qual torce a conquista, sem dúvida. Mas também tem que haver gratidão dos personagens em si, técnico, jogador, quem for, com o clube e sua torcida, porque se não existisse o clube e a torcida, esse profissional jamais teria alcançado essa idolatria, esse sucesso. O Gabriel só consegue ser um jogador importante porque ele joga no Flamengo. Ou se jogasse em um outro clube importante como o Flamengo, né? Ele passou por outros clubes onde ele não conseguiu se destacar. Ele passou pela Inter de Milão, um dos maiores times da Itália e da Europa, né? Vice-campeão europeu, inclusive, na última temporada, e passou pelo Benfica, que é o clube mais popular de Portugal, e não conseguiu se firmar. Foi o Flamengo que ofereceu a ele a oportunidade de se destacar como emprestado, depois foi buscá-lo, o cercou de grandes jogadores, colocou para comandá-lo, ele e seus companheiros, um técnico como Jorge Jesus. Mas foi acidente, não sabia que era o Jorge. Não estou discutindo os meios, estou discutindo o que aconteceu, tá? Então o Flamengo permitiu a ele isso tudo. Ele entendeu muito bem o funcionamento das coisas no clube, como é que a torcida se comporta, e até pela conduta, pelo comportamento, não só pelos gols, ele conquistou os torcedores. O Gabriel ele entende muito bem o que é o Flamengo, pelo seu espírito irreverente, provocador. Ele tem realmente muitas características do rubro-negro. A torcida do Flamengo tem muito disso também.
embora o Zico fosse muito mais equilibrado e discreto, né, nesse aspecto. Mas o Gabriel, ele de fato, ele encarnou bem o rubro-negrismo em dado momento. E isso sempre foi muito elogiado. Mas o que ocorre nesse ano é algo que não dá para passar em branco. É um desempenho muito ruim de um jogador que não está lá fazendo favor, não. Ele está lá sendo pago e muito bem pago. E em dia. Então, o clube o remunera de forma compatível, né, com aquilo que ele fez por merecer e por isso espera muito. O torcedor também. E o que a gente vê é uma temporada muito ruim, tecnicamente, nenhuma manifestação de autocrítica. Nas suas últimas palavras em público, que foi após a perda do título para o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele teve uma participação até constrangedora, naqueles minutos que esteve em campo no Morumbi, e muito fraca também no Maracanã. Aliás, aí uma opinião minha de muita gente, um dos erros, ou grande erro do São Paulo no Flamengo foi, no jogo final do Maracanã, tê-lo colocado como titular e não outro jogador de meio campo, e o Pedro, deixando na reserva, como fez, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né? O Flamengo venceu. Então, lá no Newton Santos, no Engenhão, ele nem entrou no jogo, porque a fase dele já não era boa. Ele só jogou aquela partida muito mais, é o que se falava, não, o Gabriel em decisões ele aparece, na hora decisiva, sim, já apareceu, mas não significa que vai aparecer sempre. Não existe essa lógica. E a temporada é muito ruim. Ele não demonstrou nenhuma autocrítica, e aí tem alguns episódios isolados que são muito questionáveis, no mínimo, né? Mas tem um contraponto, que é uma queda acentuada de técnica, nenhuma demonstração até agora de autocrítica, nenhuma melhora, ou seja, ele não consegue melhorar tecnicamente, e algumas situações. Então, existe todo um contexto. E não é porque ele fez gol na final da Libertadores, etc., que ele pode ficar falhando eternamente, não. A expectativa é que ele jogue bem. Ele não tirou uma licença do Flamengo, ele está jogando e sendo remunerado. E aí você pega e tem, tudo bem, a festa de aniversário, é o problema dele, pessoal. O Flamengo eliminado da Libertadores, na semana seguinte tem uma grande festa. Aí o torcedor fala, o torcedor não tem que ir lá para encher o saco de ninguém, como foram alguns bobos lá. Não tem nada que ir lá. Mas o torcedor que ficou em casa, que viu aquilo, muitos ficam, quer fazer uma festa de arromba, acabou de ser eliminado da Libertadores, da maneira que foi, né? Tem todo um, assim, o que passa para parte da torcida? Parece que o cara não está sofrendo com a derrota, parece que ele não compartilha da nossa, no caso do torcedor, frustração. Parece que para ele está tudo sempre bem, porque ele já fez um gol numa final de Libertadores e deu um outro título no ano passado. Não está bem. O Flamengo tem que ganhar sempre, sempre. E quando não ganha, tem que ter o quê? Uma reflexão, uma discussão interna, ver onde que errou, porque não vai ganhar sempre, óbvio que não. Ninguém vai ganhar sempre. Mas você tem que se cobrar. E não parece existir isso. Reflexo de um certo paternalismo que há no clube. E aí aquela postagem de ontem é uma arte do próprio Flamengo, né? Que ele recuperou, mas que nesse contexto todo dá uma sensação de que ele quer aparecer acima, por conta de tudo isso que eu falei. Não sei se ele fez isso de forma deliberada, não sei dizer. Eu sei que a preocupação dele no aniversário do Flamengo foi exaltar ele mesmo. Mesmo que ele tenha tentado exaltar ele e o Zico, aqui, só nós dois aqui com as taças. O Zico exaltou o Flamengo. Colocou uma foto dele com a família toda, o pai, os irmãos, todos com a camisa do Flamengo. Lembrando que o pai dele, que era português, fez todo mundo na casa dele ser Flamengo. E ainda diz ali no texto que publicou na sua rede social que ainda ajudou o Flamengo em campo, teve a chance de ajudar o Flamengo. Porra, ajudou, hein? Pelo amor de Deus, ele mudou o patamar do clube. Então, existe uma situação assim que acho que a idolatria, a história de um atleta num clube, a trajetória dele, ela não é escrita em 2 ou 4 temporadas ou 3 temporadas. Se ele ficar muito tempo lá, ela estará sendo escrita até o dia que ele for embora, ou parar de jogar. Mas, no contexto, a postagem pegou muito mal, especialmente se você confrontar com a do Zico, que é o personagem que está ao lado dele na postagem que ele fez. O Zico reverencia o clube. Ele parece assim que, não sei, olha o que eu dei para vocês, né? Não sei, as 2 taças. Não, ele não deu as 2 taças. O Flamengo conquistou com ele, com o Jorge Jesus, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Pablo Mari, com o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, com o Rafinha, Diego Alves, Diego Ribas, Luiz Arão, Gerson, Pedro, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Santos, Dorival Júnior, Rodinei,
né, com todos esses caras que jogaram as finais de 2019, 2022. Um nome que parece um nome que o Flamengo quis muito, né, na última janela, não conseguiu, né, e você informou que o Flamengo vai investir pesado aí para trazer o De La Cruz, uruguaio. Se quiser trazer detalhes para a gente, Mauro, o Flamengo então está decidido que vai tentar mais uma vez o De La Cruz. Parece que o empecilho continua sendo o River, né, que não vai facilitar em nada o negócio. Fala um pouquinho da possibilidade do De La Cruz vir para o Flamengo em 2024, Mauro. Olha, a situação do De La Cruz é o seguinte: o Flamengo só consegue tirar o De La Cruz se porventura pagar à vista, ou seja, pagar os 16 milhões de dólares à vista. Que é a multa, o jogador tem contrato com o River Plate, tá? E o valor fixado dele é 16 milhões de dólares. O River tem 30% do atleta, mas o contrato hoje atrela ao River Plate. Então o Flamengo tem que pagar ao River Plate 16 milhões, e aí o River Plate, que tem um acerto com o Liverpool do Uruguai, tem que repassar o equivalente a 70% para eles. Se o River Plate não repassar, aí o Liverpool do Uruguai vai lá na FIFA, vai no CAS, vai recorrer. Ó, me deve essa grana. O jogador é meu, 70%. Mas o pagamento tem que ser feito ao River, que detém um jogador sob o contrato até o final de 2025. Para isso tem que pagar como? À vista. Que quem paga é o jogador. O jogador paga a multa e vai embora. Na verdade, ele não tem esse dinheiro. Quem vai dar o dinheiro é o clube interessado em contratá-lo. Então, o Flamengo precisa, para tirar o De La Cruz, tem que ser na multa, na marra. Com o jogador, já fizeram contato, já existe alinhavado a questão contratual, quanto vai ganhar e tudo. O jogador quer vir, já sinalizou. No caso, o staff do jogador, o empresário do jogador já conversou com o Flamengo. O Flamengo já deu, eu queria o Rossi, né? Já deixou a coisa amarrada. Só que o Rossi está em final de contrato. O Flamengo esperou. O De La Cruz tem contrato de mais 2 anos. Então o Flamengo vai ter que pagar os 16 milhões de dólares à vista se quiser ficar com ele. Está disposto a fazê-lo, tá? O Flamengo tem dinheiro em caixa, mas evidentemente dá uma apertada você comprar um jogador desse à vista, porque geralmente essas contratações são feitas a prazo. Você paga em parcelas semestrais durante 3, 4 anos. Significa também que o Flamengo tem dinheiro a receber da venda do Matheus França, da venda do João Gomes, jogadores que foram vendidos esse ano, que certamente não foram quitados totalmente pelo Wolverhampton e pelo Crystal Palace. Então, Lázaro também, de repente. Tem o Lázaro, que foi Palmeiria. Então, tem grana para cair na conta. Geralmente, o que você faz? Eu vendi esse jogador, vou comprar esse aqui, e aí, quando eu receber desse clube, eu pago essa parcela e tal. Mas o Flamengo pode, eventualmente, antecipar esses recebíveis, como quem desconta antes uma promissória, mal comparando, capitalizar esse dinheiro antes. Então, o Flamengo sabe que é uma operação que dá uma apertadinha no cinto, digamos assim, mas que dá para fazer. E aí o lado bom, se você pagar à vista também, você não fez nenhuma dívida com esse jogador. A grana que entrar na frente não vai ser para pagar o De La Cruz, já está pago. E está decidido a trazer o jogador. O Flamengo quer o jogador, sim, e acho que vai acabar trazendo. Já deve ter o aval do Tite, porque pagando a multa não tem papo, entendeu? Pagando a multa, o River Plate pode fazer nada. Não pode fazer rigorosamente nada. E não tem como negociar. O River te dou 30%, eu acerto que a parte de 70% do Liverpool pagando parcelado, porque o River não quer papo. Ele quer a grana. Então o Flamengo teria que fazer o depósito da multa integral, no caso o jogador, né, por intermédio do Flamengo. Aí o cara faz o quê? O cara vai pagar a multa e ele já tem ali um contrato assinado com o Flamengo. Já pré-assinado. Tudo é feito dessa maneira, mais ou menos. Então ele já seguiria. Eu acho que seria um grande reforço. Um jogador de nível de seleção, um jogador de Copa do Mundo, um jogador agressivo, participa muito do jogo sem bola, é um cara que recompõe, que corre muito, bate falta, né? Chega bem na área. A questão das lesões, assim, eu estava vendo aqui o retrospecto das lesões dele, ele não tem tantas lesões graves assim, teve essa cirurgia no joelho, mas já se recuperou no primeiro momento. Mauro, parece que essa cirurgia nem foi só uma lesão, né? Também era algo a mais, uma reparatória para ele evitar lesões, também tinha algo assim, né? Sim, então, assim... E é claro que o jogador passaria por um exame médico do clube, né? O clube não vai contratar o jogador sem examinar, sem passar por todos os cuidados. Então, é provável que faça a contratação. Eu acho o seguinte, tem gente que acha, poxa, mas como é que o clube brasileiro paga tanto dinheiro por esses jogadores? Eu acho o seguinte, o Flamengo atingiu um patamar muito elevado, o Flamengo tem hoje um faturamento muito alto. Então, tem que contratar jogador bom. Agora, tem que contratar jogador bom, tem que entender que o jogador ele precisa de um tempo para se adaptar, e os técnicos têm que ter tempo para trabalhar. Não tem que dar ouvido para torcedor
que fica em rede social pedindo cabeça de técnico, ou jornalista que pede cabeça a todo instante. A todo instante. Ninguém consegue montar um time de uma hora para outra. É preciso paciência, um mínimo de tempo, gente. Os exemplos estão aí na cara. E quando o Flamengo conseguiu remontar rapidamente um time ou outro, foi ali, sabe, na qualidade do elenco, mas sem um alicerce. O Flamengo não consegue criar um alicerce de um time sólido, que tenha continuidade. Não é possível isso continuar assim, gente. E assim, até hoje, assim, é o que eu falo. O torcedor pensa, não, quando você fala do Vitor Pereira, o cara acha que o Vitor Pereira é uma porcaria. Porque acha que tudo de errado que houve é culpa do Vitor Pereira. O Paulo Souza, tudo que deu errado, o Paulo Souza foi errado. Tudo que deu errado com o Ceni foi culpa do Ceni. Não teve culpa de jogador, de calendário, de dirigente, de má preparação, de férias excessivas, nada. É só o técnico, cara. Isso é uma coisa doentia. Isso está sabotando o próprio Flamengo. Então não adianta trazer De La Cruz, trazer ninguém, se você continuar com essa política maluca, que é patrocinada pelos dirigentes, que embarcam na onda dessa Flamimimi, que nunca está satisfeita com nada e que acha que entende de futebol mais do que todo mundo, mas não sabem nada. Só prejudicam o clube. Já falei tudo que eu tinha que falar sobre o Gabigol e agora é o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês as últimas notícias atualizadas sobre o mercado da bola do Flamengo, tá bom? No radar, o principal nome desta janela não será novidade, Nicolas de la Cruz. O Flamengo mantém constantes conversas com o staff do jogador e está ciente que o desejo pela transferência é mútuo. A multa rescisória está na casa dos 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. O River Plate detém 30% dos direitos econômicos do jogador e o Liverpool de Montevidéu 70%. Se não pagar à vista, o Flamengo precisará entrar em um acordo com uma forma de pagamento, algo que inviabilizou a vinda do meia na última janela, já que os argentinos não cederam, né? A gente sabe muito bem dessa história. O alvo principal é o uruguaio. No entanto, o Flamengo também mira outras posições: zaga, lateral esquerdo e volante. Para o ataque, o clube terá o retorno de Matheus Gonçalves, que está emprestado ao Bragantino. A diretoria rubro-negra não se fecha para outras negociações, caso entenda como uma oportunidade de mercado. A promessa interna é que o cofre seja aberto para altos investimentos na temporada que será a última gestão de Rodolfo Landim. Tá, então, galera, Flamengo empenhado, firme e forte para trazer o Nicolas de la Cruz, jogador uruguaio que joga hoje à noite, né? Hoje tem jogo à noite, cara. Eu já mostrei aqui no começo do vídeo. Temos 5 jogos de eliminatórias sul-americanas, né? Então, o De La Cruz estará em campo hoje no mesmo horário que o Brasil joga com a Colômbia, tá bom? E também tem Éric Pulgar no mesmo horário também jogando pela seleção chilena. Muitos jogos de eliminatórias sul-americanas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês que gostam do canal, do conteúdo, dos compilados, né? Melhores momentos de programa, os cortes especiais. Ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!